A história da vinda do Salvador não começa na noite em Belém, mas séculos antes, quando Deus, por meio dos profetas, anunciou que enviaria ao mundo um Redentor. Entre esses profetas, Isaías proferiu palavras que ecoaram pelas gerações. Ele disse: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Versículo 14, capítulo 7 de Isaías. Esse versículo não foi apenas uma promessa, mas a semente de esperança que iluminou o coração do povo judeu por séculos. A promessa de que Deus viria habitar entre os homens, Emanuel, Deus conosco, era aguardada como a luz que dissiparia toda a treva. A Anunciação. Muitos anos depois, em Nazaré, uma pequena e simples aldeia, vivia Maria, uma jovem humilde, dedicada a Deus. Foi ali que o céu tocou a terra. Certa tarde, enquanto Maria estava em seus afazeres, um brilho suave encheu o ambiente. O anjo Gabriel apareceu diante dela e disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Versículo 28, capítulo 1 de Lucas. Diante do temor de Maria, o anjo prosseguiu: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus." Versículo 30, capítulo 1 de Lucas. E então anunciou o impossível: "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus." Versículo 31, capítulo 1 de Lucas, e explicou: "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Versículo 32, capítulo 1 de Lucas. Surpresa, mas cheia de fé, Maria respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Versículo 38, capítulo 1 de Lucas. Ali começava o milagre que mudaria a história da humanidade. A jornada para Belém. Algum tempo depois, o governo romano decretou um recenseamento. Todos deveriam voltar às cidades de origem para serem registrados. Assim diz a Escritura: "E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade." Versículo 3. Capítulo 2 de Lucas. José, sendo descendente da linhagem real de Davi, precisava ir até Belém, a cidade de seus antepassados. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Versículo 4, capítulo 2 de Lucas. A viagem era longa, cansativa, especialmente para Maria, que já estava prestes a dar à luz. O caminho de Nazaré até Belém tinha colinas, terrenos pedregosos e longas estradas poeirentas. A cada passo, Maria sentia a proximidade do cumprimento da promessa divina. Quando finalmente chegaram a Belém, encontraram a cidade lotada. Homens e mulheres de todas as partes buscavam abrigo. José bateu a diversas portas, mas em todas ouviu a mesma resposta: "Não há lugar." Assim encontraram refúgio apenas em um estábulo. Um local simples, rústico, impróprio para uma mulher prestes a dar à luz, mas que Deus transformou no berço da esperança eterna. O nascimento do Salvador. Foi durante a noite que Maria começou a sentir as dores do parto. O céu estava calmo, as estrelas brilhavam intensamente, e o silêncio da cidade contrastava com o grande evento prestes a acontecer. Então, em meio ao cheiro de feno e ao calor dos animais, o Filho de Deus nasceu, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Versículo 7, capítulo 2 de Lucas. A humildade daquela cena falava mais alto do que qualquer glória terrena. O Salvador do mundo, o Rei dos Reis, entrou na humanidade não em palácios, mas num lugar simples, mostrando que sua glória não depende da grandeza humana, mas da grandeza de Deus. Maria contemplou o menino com lágrimas de amor. José, emocionado, protegia sua família com reverência e temor diante da promessa que agora se tornava realidade. Os pastores e os anjos, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos quando algo extraordinário aconteceu. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Versículo 9, capítulo 2 de Lucas. Assustados, ouviram o anjo proclamar: "Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo.
Versículo 10, capítulo 2 de Lucas. E então veio o anúncio que mudaria o destino da humanidade. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 11, capítulo 2 de Lucas. De repente, o céu se abriu e uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 14, capítulo 2 de Lucas. Tomados pela revelação, os pastores foram correndo até Belém. Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu. Versículo 15, capítulo 2 de Lucas. E encontraram Maria, José e o menino na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Os magos e a estrela. Enquanto isso, em terras distantes do Oriente, sábios observavam o céu. Uma estrela fora do comum brilhava com intensidade. Eles discerniram que aquele sinal anunciava o nascimento de um grande rei. Foram então a Jerusalém e disseram: Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 2, capítulo 2 de Mateus. A estrela os conduziu até onde estava o menino. E quando o encontraram, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Versículo 11, capítulo 2 de Mateus. E ofereceram seus presentes: ouro, reconhecendo sua realeza; incenso, reconhecendo sua divindade; mirra, anunciando seu sacrifício. A luz que transforma o mundo, naquela noite simples em Belém, Deus cumpriu sua promessa. O menino que repousava na manjedoura era a encarnação do amor divino. A humanidade jamais seria a mesma. O profeta Isaías havia dito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Versículo 6, capítulo 9 de Isaías. Esse menino agora estava ali, real, vivo, enviado do céu.